Cada um tem um jeito. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Fala, Rafael. Tá levantando o dedo aí? Quer falar alguma coisa? Não? Ou você só tá mandando eu tomar no... Ah, legal. Ó, não pode fazer isso, porque isso daqui é um símbolo maçônico, não é assim? É, Achava que era trem baiano correndo atrás de um coco? exatamente, então. Era o que eu sempre achava que era isso, né? Três baianos correndo atrás do corpo. Então. Mas não é isso. Ei, caralho, nem vi que a porcaria da câmera estava aberta, caramba. Ah, bonitão sem camisa aí, hein? Lindão, ó. Ah, tá parecendo um Mob Dick, gordo pra caramba. O que a quarentena não faz com a gente, né? Fazer o quê? Bom, beleza. Bora lá. Ó, já estamos gravando, tá? Então, sua imagem está para o mundo, tá? Vamos lá aqui, o que eu vou fazer? Compartilhar a apostila lá, apostila não. PowerPoint. Trabalhar com PowerPoint. E aí, senhor, desculpa a demora aí, boa noite pro senhor aí. Opa, boa noite. Trouxe a maçã? Eu não. Pô, o cara chega atrasado e nem a maçã ele traz, cara. Pô, sacanagem. Pode manda aí uma caixa de maçã via iFood para mim. Dá o dinheiro que eu mando, senhor. Aí também fácil. Bom, vamos lá, moçada. Então, a gente estava conversando aí sobre um monte de coisas, né? Sobre os sistemas digitais, tá? Eu só queria informá-los todos, né? Que assim, as coisas parecem que elas estão meio bagunçadas e meio zoneadas, mas não tá não, viu? É assim, as coisas são assim mesmo. Eu acho que a gente já tem conhecimento suficiente para entender como que é o princípio dos sistemas digitais, simplesmente pelo fato da gente já ter tido aquela matéria de organização básica de computadores, né? Então, e a gente já viu também, né, que são contadores, os flips-flops, as portas lógicas. Então, a gente está tentando otimizar o tempo aqui um pouquinho mais para frente e já falar sobre como que as coisas acontecem dentro dos sistemas digitais, que é o que mais nos interessa. Eu vou fazer aquela pergunta típica que eu sempre faço, porque eu perdi a minha folha aqui. Sistemas digitais para... Que turma que vocês são? Ciência da computação? Não, é a ciência da computação, né? Eu sempre esqueço. Escreve aí para mim o que vocês fazem. A gente faz ciência da computação, senhor, é isso mesmo. Então, não, beleza, obrigado, Roberto. É que assim, eu esqueço. Daí eu pergunto para eu dar uma alocada no momento aqui, né? Para saber meu público-alvo, né? Porque se é para engenharia, eu falo diferente. Se é para corte e costura, eu falo diferente. Como que é para ciência da computação, eu tenho que lembrar de exemplos que fazem luz. Olha que bonito. Fazem Mas luz. qual é a diferença de falar entre a engenharia e a parte de costura e as ciências? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Mas a matéria é a mesma, né, senhor? Sim, a matéria é a mesma. O problema todo é que quando eu dou um exemplo para ciência da computação, não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, eu tento pegar exemplos de programação, exemplos de situações mais de interação, né, do métier de vocês, da vida de vocês com os sistemas digitais. No caso da engenharia elétrica, eu dou a mesma matéria, só que quando eu pego exemplos para explicar, eu já vou mais no hardware, entendeu? Então, por quê? Porque o conhecimento é diferente, né? Porque para você aprender uma coisa nova, não é mais fácil você dar exemplos de coisas que as pessoas estão mais acostumadas? É assim, é essa a diferença, né? Que nem quando eu vou ensinar para o pessoal de corte e costura, né? Eu costumo pegar exemplos, né? Tipo assim, de máquina de costurar, de como que faz o corte,
qual o tipo de ponto que você dá para costurar o tecido, tipo de tecido, entendeu? Fica mais fácil para a pessoa entender. É só essa a diferença, mas de resto é a mesma coisa, tá? Por exemplo, hoje a gente vai falar de uma coisa que fica muito mais simples ser explicada para o cara que estuda engenharia. Mas a gente vai fazer uma forcinha aqui e a gente vai explicar para vocês também, tá? Porque vocês precisam aprender talvez mais do que eles, tá? Vamos imaginar que esse bloquinho aqui seja uma porta lógica, tá? Uma porta lógica qualquer, portanto, ele vai ter uma saída qualquer, tá? E ele vai estar conectado a um sistema digital aí, qualquer que não venha ao caso, né? E uma porta bem simples, a porta lógica mais simples que a gente lembra na vida da gente é a porta NOT, né? O que é a porta NOT? Se eu coloco 1 aqui na entrada, vai dar 0 na saída. Se colocar 0 na entrada, vai dar 1 na saída, não é assim? A porta NOT, ela simplesmente inverte o que tem na entrada. Tá? Beleza. Eu não consigo desenhar. Consigo? Será que eu consigo desenhar? Vamos inserir uma equação. Símbolo, será? Não. Nova função. Aqui eu consigo desenhar um negocinho com barrado em cima. E fazer aqui, ó. Dá para entender? Se eu colocar aqui, eu vou ter um abarrado na saída. Bem simples, né? Bom, só que como a gente está trabalhando com sistemas digitais, tá? Existe aquela maneira de você desenhar os sistemas digitais em função de um trem de bits, né? Um sinal digital, na realidade, ele acontece para a gente como se fosse um trem de bits em tempo, no tempo. Então, se eu fosse descrever uma função, né, que fizesse isso daqui, em razão do tempo, ou em função do tempo, o que acontece é o seguinte, isso daqui é um sinal digital, ou seja, são bits que vão acontecendo ao longo do tempo, né? A gente vê a duração do pulso, tá, que completa. Se a gente pegar daqui a aqui, é um bit 1, daqui a aqui é um bit 0, daqui a aqui é um bit 1, daqui a aqui é um bit 0, daqui a aqui é um bit 0, daqui a aqui é um bit 0, daqui a aqui é um bit 1, bit 0, beleza. Então, se eu pegar esse sinal todo aqui, deixa eu agrupar e diminuir o tamanho dele. Se eu pegar esse bit, esse trem de pulsos, tá, em função do tempo, e colocar nessa entrada dessa porta, obviamente, na saída dessa porta, eu vou ter esse sinal aqui total, invertido, concorda comigo? Por que o sinal invertido? Porque se eu coloquei 0 aqui, essa forma de onda aqui vai ser 0, suponho. Tá. Esse daqui que é 0, nessa forma de onda aqui, provavelmente vai ser 1. Tá? Outro vai ser 0. Esses 3 bits que são 0 lá, provavelmente vão ser 1. Então eu vou ter um sinal invertido praticamente. É isso que... Deixa eu ver. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1.
0, 1. Beleza, está faltando só esse aqui. Beleza, então, num sistema digital isso acontece, não tem problema nenhum, a gente está mais careca de saber. Só que, o que compõe essa porta aqui são os circuitos eletrônicos, dispositivos eletrônicos. Podem ser transistores, resistores, diodos, tá? E várias maneiras que se tem de construir uma porta lógica. Tá? Quando a gente compra no supermercado, é um circuito integrado, quadradinho, pretinho, né? Com entradas e saídas, mas dentro lá, a gente vai ver isso daí, são resistores, transistores que são, de uma certa maneira, desenhados e projetados para compor essa função NOT. E acontece que existe um determinado atraso de resposta entre o bit que eu coloco aqui e o bit que sai aqui. Existe um atraso de tempo. Tá? E esse atraso é natural dos circuitos eletrônicos. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu colocar um bit 0 aqui, eu estou colocando esse bit 0 exatamente agora. Acabei de colocar. Vai levar um tempo para que esse circuito que está desenhado dentro aqui dessa caixinha vermelha responda para, eventualmente, colocar um aqui na saída. Alguém discorda disso? Alguém não consegue enxergar que existe um atraso natural por causa das correntes elétricas e das coisas que acontecem dentro desse circuito? E mais, eu coloquei um circuito bem simples, uma porta NOT, né? Agora imagina comigo um circuito um pouco mais complexo, tá? E aqui a gente está colocando um circuito mais complexo, tá? Vamos imaginar que seja uma memória qualquer, tá? Que precisa ter um barramento onde eu vou colocar um endereço, tá? Um barramento da onde eu vou colocar dados, e, evidentemente, algumas linhas aqui de controles, né? Que são aqueles controles que a gente viu na aula passada, para deixar ler, para não deixar ler, para bloquear a saída, bloquear a entrada. Eu vou chamar de barramento de controle. Então, a gente vê que a gente tem barramentos nos sistemas digitais. Um barramento que a gente pode chamar de barramento de dados, um barramento que a gente pode chamar de barramento de endereços, e um barramento que a gente pode chamar de barramento de controle. Tá? Existem até alguns sistemas digitais que usam o mesmo barramento para fazer coisas diferentes. Tá? Se a gente for lá na aula retrasada, a gente até tentou explicar isso daqui dessa maneira para vocês. Mas o que acontece é que vamos imaginar que o barramento de controle é o barramento que vai me dar, tá, os intervalos possíveis para que eu consiga fazer alguma coisa na memória. Os intervalos possíveis para que eu possa fazer alguma coisa numa memória, a gente determina como sendo clock. Então, o clock, ou relógio, é a referência que eu utilizo na memória para que ela consiga fazer as transferências de dados, por exemplo, que estão no barramento de dados, para dentro de uma posição determinada pela posição de endereçamento. Então, eu determino qual endereço eu quero colocar ou tirar o dado, tá? Em função do clock. Daí eu coloco ou retiro o dado da memória em função do clock. E mais, tá, os meus comandos aqui, os meus controles.
Tipo, se tiver um comando de leitura habilitado na memória, a memória sabe que nesse endereço que eu colocar aqui vai haver a leitura dos dados que estão aqui. Isso tudo é controlado pelo clock. Só que, ao mesmo tempo, eu estou dizendo para vocês que, para que as coisas aconteçam dentro de um circuito digital, de um circuito eletrônico, tem uma diferença de tempo. Tá? Como que eu determino, o que quer dizer isso de uma forma mais pragmática, de uma forma talvez mais que dê para a gente entender melhor. Tá? Eu vou pegar esse negócio aqui, que aparentemente está tudo certinho, né? Mas se eu der um zoom, com esse zoom ainda não dá para perceber, mas se eu der um zoom mais ainda, pode ser que eu perceba um distanciamento entre essa linha aqui, tá? E essa linha, que não está dando para ver aqui, então eu vou ter que dar uma acertada aqui mais. Ou seja, o que eu quero evidenciar para vocês é exatamente essa diferença aqui. Essa diferença entre eu mudei do 1 para o 0 na minha porta, lá na entrada, mas para sair do 0 para 1 tem um tempo. Esse tempo a gente chama de tempo de atraso, ou delay. E por que que isso é importante? É importante porque todo circuito ele é projetado para que a gente conheça esse tempo de delay, porque esse tempo aqui ele vai influenciar no que a gente chama, que é um outro aspecto que a gente tem que ver nos circuitos digitais, que é o nosso tempo de propagação. O tempo de propagação, ele é o tempo que leva, tá, para o sinal entrar e sair de um determinado circuito. Tá, não entendi direito, vamos ver o conceito. É assim, ó. Vamos imaginar que eu tenha dados entrando nessa memória, tá? É uma quantidade de bits aqui qualquer, e eu represento como sendo um quadradinho assim, tá? E a memória vai guardar isso daqui num determinado local, determinado por isso, tá? E, ao mesmo tempo, ô, fiote, esse é o tipo especial de memória, tá? Ao mesmo tempo, esse dado aqui vai ficar disponível para um outro barramento de dados que está ligado numa outra área da memória. O tipo de memória que faz isso, a gente pode chamar de cache, tá? Ou buffer. Tá? Eu vou chamar de buffer aqui, porque possivelmente essa operação aqui é mais conhecida como buffer. Ou seja, olha, nesse momento eu determinei um endereço de memória que é comum tanto para a entrada quanto a saída da memória. Estou dando clock. E os clocks, a cada clock, ela vai acontecer uma operação. Num determinado clock, ela vai pegar os dados daqui e vai transferir para cá. Ou seja, está simplesmente pegando os dados que estão nessa entrada,
e transferindo para cá. Só que para esses dados virem daqui para cá, cada um dos dadinhos aqui, dos dados, né, da linha de dados, vai passar por um circuito, uma série de portas, uma série de circuitos eletrônicos aqui dentro. Isso vai me determinar um tempo de propagação. Esse tempo de propagação vai depender da tecnologia de construção, tá, do dispositivo. Bom, então o que eu quero dizer para vocês é que, dependendo da tecnologia que o dispositivo é construído, tá, é esse tempo que aqui, ó, tá vendo, eu dei um zoom menos, não dá quase nem para perceber, né? Mas a gente viu que tem um tempo aqui, né, de delay entre o que eu tenho na entrada e o que eventualmente eu tenho na saída. Tá? E esse tempo que a gente chama de delay, né, o tempo de atraso, vai depender da tecnologia que eu construo a memória. Tá? E existem várias tecnologias para eu construir o buffer. Existem várias tecnologias para eu construir as portas. E essa tecnologia, além de determinar para mim as características físicas de quanto de tensão eu posso colocar, tá? Se vai funcionar com bit positivo ou bit negativo, tudo isso, a gente também tem que pensar que essa mesma tecnologia vai poder proporcionar para mim, tá, uma passagem mais rápida da informação da entrada para a saída. Do ponto de vista, viu, Roberto? Presta atenção agora que você vai entender quais são as diferenças. Do ponto de vista de eletrônica, tá, um engenheiro eletricista ele já tem uma consciência muito afinada sobre esse tipo de delay, esse tipo de atraso que tem nas portas. Tá? Inclusive, a gente tenta fazer, né, usar as tecnologias possíveis para que esse atraso seja o menor, né, o menor possível, porque a gente sabe que esse atraso pode acontecer falta de sincronismos na operação, tá, do dispositivo. Pode causar erros, inclusive erros de bits, e a gente não quer isso. Mas para a gente de programação, por que é importante a gente estudar isso daí? Porque quando você está fazendo um software, tá, e você quer dar um comando para que o seu processador efetue uma operação lógica dentro dele, tá, você tem que conhecer quantos ciclos de relógio ou de clock você vai precisar para que essa operação seja realizada dentro do processador. Por quê? Porque é isso que diferencia se o seu programa vai ser mais rápido e mais eficiente do que, eventualmente, o programa de um concorrente teu. Tá? Então, é assim, e mais, como a gente está trabalhando dentro do processador, a gente já não está trabalhando mais com uma linguagem de programação de alto nível. A gente já discutiu isso. A gente está trabalhando com uma linguagem de programação que é de baixo nível, ou seja, um assembly, tá? Um kernel daquele processador específico, ou daquela unidade lógica aritmética específica. Tá? Só que o resultado da execução dessa operação, seja ela de soma, de subtração, ou uma soma vetorial, né, que daí, lembrar aí que o pessoal está com um problema aí de vetores, né? Essa quantidade de operações vai levar um tempo. E esse tempo é calculado, tá? E é função do clock do sistema. Então, quando a gente está programando, a gente também, de uma certa maneira, tem que ter essa noção. Dependendo da função que eu vou usar, né, ela vai utilizar lá no meu kernel mais ciclos de clock para que a operação seja feita. Portanto, uma operação de soma está com 1, 2, 3, transfere para o registro A,
transfere para o registro B, soma, transfere para o registro C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 ciclos de clock, eu consigo fazer uma soma. Tá? Mais uma multiplicação, eu vou precisar de mais ciclos de clock, porque a multiplicação ela vai envolver registradores de deslocamento, tá? Para você ver quantas vezes você vai deslocar o binário, tá? Para fazer a multiplicação. Tá? Porque a multiplicação nada mais é do que soma módulo 2 dos shift registers que você dá em função do binário que você está multiplicando. Então, só uma multiplicação de dois números inteiros dentro de uma unidade lógica aritmética, ela gasta mais ciclos de clock do que uma soma. Você pode até falar, pô, cara, mas hoje em dia a gente usa um clock tão rápido que talvez essas diferenças que você está falando, César, elas nem impliquem num tempo de software muito grande, tá? Então, mas se você pensar que, por exemplo, vamos pensar num jogo digital, né? Vamos pensar num software que faça uma renderização de uma cena na tela, e uma cena de alta definição, ou seja, eu estou usando 1780 ou 1920 por 1780 pixels. Se você pensar que cada pixelzinho que você for desenhar na tela, ele será representado dentro do teu processador por uma palavra, ó o que eu estou dizendo, cada pixel na tua tela vai ser representado dentro do seu processador por uma palavra de 32 bits. E esse pixel, obviamente, nessa palavra de 32 bits, para representar um pixel, ela tem a cor do pixel, a intensidade de branco do pixel, tá? E mais algumas e outras informaçõezinhas ali. Tá? E para você pegar esse pixel, um pixel só, que é o primeiro pixel que está lá no cantinho lá da tua tela, no primeiro pixelzinho, tá? E se lá tiver, sei lá, um quadradinho que vai se movimentar ao longo do tempo, tipo assim, eu desenhei um triangulinho bem pequenininho lá, mas a minha animação, por exemplo, vai fazer com que esse triangulinho ele venha andando assim pela tela até chegar aqui. Você imagina quantas operações de multiplicação e de soma eu estou fazendo no meu processador para fazer com que esse triangulinho venha desse pontinho que ele estava. Eu estou pegando o primeiro pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, tá vendo? Que é o primeiro, é um pixel que esse triângulo tem. Aquele pixel ali que está no cantinho, ó, ele vai ter que vir, ou seja, a cada 1/60 avos, 1/120 avos de segundo, eu vou ter que fazer uma multiplicação não só para aquele pixel primeiro, mas para todos esses aqui. Porque o triângulo é cheio de pixels. Tá vendo? Para cada, ou seja, a movimentação de um triângulo na tela de um computador. Quantas contas que eu tenho que fazer? E mais, se eu tenho que esperar um tempo de atraso para que cada continha que eu faço, para cada pixel desse daqui, seja feito e guardado numa posição de memória, para cada 1/120 avos, que é o tempo de refrescamento da tela, né, o tempo que a gente usa lá, frames por segundo, né, no joguinho, a gente não faz isso. Imagina se esse processador vai esquentar ou não. Queima a cuca, né? E mais, se para cada uma dessas bilhões e bilhões de contas de soma e multiplicação que eu tenho que fazer no processador, eu ter um delay muito alto, tá? Ou seja, eu tenho que esperar um tempo de propagação muito alto, você concorda que vai demorar muito mais para eu fazer cada uma dessas bilhões de informação? Resumindo, quanto menor
o meu tempo de atraso de propagação no circuito, mais rápido é o processador. Eu posso, eventualmente, compensar, colocando um clock mais rápido, compensar o delay, colocando um clock mais rápido. Eu até posso tentar fazer isso, mas existe um compromisso, tá? Porque o clock mais rápido, o próprio clock tem delay também, né? Tipo assim, quando o clock é feito no registrador A, tá? Se você pegar o mesmo clock e colocar no registrador B, o circuito lá dentro, esse mesmo clock, ele vai passar por caminhos diferentes. E esses caminhos diferentes vão levar a atrasos diferentes. E esses atrasos são naturais. Por que são naturais? Porque dependem da corrente elétrica, depende de como a corrente elétrica está caminhando por dentro daqueles caminhozinhos dentro do circuito integrado. Então, o atraso é natural. O que pode acontecer é a gente melhorar, né, ou diminuir esse atraso. Legal. Então, a gente já tem noção do que é tempo de atraso, tempo de propagação e a relação desse tempo de programação com o nosso clock e mais. A gente já consegue visualizar que quando um programa nosso vai pedir para fazer um cálculo, tá? Esse cálculo depende não só da quantidade de operações que ele tem que fazer, mas também do tempo de atraso de propagação dos circuitos eletrônicos desse meu sistema digital. Então, por causa disso, a gente vai começar a ver, tá? Tecnologia de construção desses nossos circuitos integrados, portas lógicas e flip-flops. Existem várias, tá? Deixa eu pegar aqui a... Bom, essas tecnologias que a gente vai ver, elas servem e elas são implementadas, tá? Não só para portas lógicas, vamos dizer assim, tá? Elas, quaisquer circuitos que são feitos com semicondutores, tá? Elas podem ser feitas com semicondutores de tecnologias diferentes. A gente vai ver quais são. Mas é assim, ó. Geralmente, os circuitos eletrônicos, digitais, eles são classificados, tá, pelo número de transistores e outros componentes eletrônicos que contém. Ou seja, a gente pode classificá-los, né, de uma série de maneiras. Então, uma delas é assim, a tecnologia de integração. Então, geralmente, quando você vai comprar um circuito eletrônico para um sistema digital, um CI, processador, sei lá, tá? Geralmente a gente vê, tipo assim, você quer um de nona geração, oitava geração, não é assim que os caras falam, tá? Quantos nanômetros, né, que é a tecnologia que você está usando? Os processadores de computador, eles são classificados, assim, hoje em dia, mais pela tecnologia de integração deles. Por quê? Integração significa você colocar mais portas lógicas, mais componentes dentro de uma mesma área
tá? De silício, né? Eu vou até ver se eu acho aqui um filminho também, para passar para vocês, de como, vocês têm noção de como um circuito digital, de um sistema digital é fabricado? Vocês já tiveram curiosidade de ver isso em algum lugar? Alguém já mostrou para vocês? Né? Que você pega uma pasta, uma bolacha, né? Eles chamam de bolacha mesmo, né? De silício, tá? Dentro dessa bolacha de silício você via um sistema de queima, que nem você faz parecido, né? Com o que você faz num DVD, né? Você vai queimando esse silício e você vai fazer caminhozinhos mais grossos ou menos grossos, mais grossos ou menos grossos. E dentro do silício, e o silício é um semicondutor. Então você constrói dentro do silício, você tem condição de construir transistores, construir resistores, capacitores, todos os componentes eletrônicos. E daí, da maneira com que você os constrói, você faz portas lógicas, você consegue fazer memórias, você consegue fazer registradores de deslocamento, tá? E você consegue, então, fazer com uma escala de integração maior, você consegue colocar muito mais transistores, muito mais resistores, muito mais coisas dentro de uma bolacha, na realidade, né, de um pedacinho da bolacha, para você fazer CI. E tem as tecnologias eram assim. Nossa, eu copiei isso daqui de algum texto espanhol. Então vai ficar assim mesmo. Então veja bem, quando a gente fala de tecnologias de fabricação de circuitos, a gente diz o seguinte: na parte de integração, eles são classificados pelo número de transistores e de outros componentes, obviamente, que ele contém. Então, aquela bolacha que eu digo, tá? Ela vai ser dividida em quadradinhos muito pequenininhos, tá? Obviamente, foi feito um projeto para isso, né? Então, tem um projeto, como se fosse um circuito eletrônico grandão, que é integrado, uma serigrafia grande, que ela é integrada, comprimida, e ela é impressa nessa bolacha de silício. Né? Então, são vários... Uma bolacha contém vários processadores, ou microprocessadores. Em cada um desses microprocessadores, existem milhões, milhares, centenas de transistores lá dentro. Tá? E elas são classificadas dessa maneira. O QSI, que é o Small Scale Integration, tinha até 100 componentes eletrônicos. Tá? O MSI, que é o Medium, ou de média escala, tem de 100 a 3.000 componentes eletrônicos, tá? Numa determinada área. A gente ainda não está esquentando a cabeça com a área. O Large Scale Integration já é de 3.000 a 100.000 componentes. A VLSI, tá? É de 100.000 até 1 milhão de componentes. Tá? É a Ultra Large Scale Integration, tá? É mais de 1 milhão de componentes eletrônicos. Tá? E existe um tipo em separado, de tecnologia, né? O pessoal chama de ASIC, tá? Que são circuitos integrados para aplicações específicas. Eles podem conter até mais de 1 milhão de componentes eletrônicos também. Ou seja, uma das maneiras da gente classificar, né, a tecnologia, né, entender as tecnologias, é pela integração. Tá? Então, a tecnologia de
de integração, ela dita quantos componentes a gente tem por área disponível lá do silício, né? E, claro, tem uma coisa que é importante, e tem relação também com o delay e tem relação com as tensões. Por quê? Veja bem, quanto mais concentrado, mais integrado, tá? Você começa a colocar componentes, ou seja, você vai fazer os componentes eletrônicos bem pequenininhos. Vocês concordam comigo? E quanto mais integrado esse circuito eletrônico é, tá? Vai ter mais energia concentrada neles. O que eu quero dizer? Ó, pensa numa lente. A lente eu tenho. Pensa numa lente. Se você pegar essa lente aqui e colocar no sol para matar formiga, todo mundo já fez isso, né? Quando você coloca a lente para matar formiga, se você coloca bem no foco de concentração dos raios solares, tá? Você está concentrando energia naquele ponto. E se você está concentrando energia naquele ponto, aquele ponto vai esquentar mais. Este é o princípio. Num circuito que você tem vários componentes concentrados no mesmo pontinho, tá? Você está concentrando energia naquele pontinho. E se você está concentrando energia naquele pontinho, não é energia solar, mas é energia elétrica, tá? Aquele pontinho vai esquentar mais. Resumo da ópera: quanto mais integrado o circuito é, maior a concentração de energia. Se a gente tem maior concentração de energia, o negócio esquenta mais. E se o negócio esquenta mais, a gente vai ter que arranjar um jeito de esfriar isso daí. Então, os circuitos mais concentrados, tá? Eles geram mais energia, portanto, eles vão esquentar mais. E vocês talvez não saibam, mas quanto mais quente for os componentes eletrônicos ali, os resistores, por exemplo, quanto mais quente eles são, eles aumentam a resistência deles. Tá? E se eles aumentam a resistência, dificulta a passagem da corrente elétrica. E se dificultar a passagem da corrente elétrica, também aumenta a temperatura. Então a gente tem, num circuito integrado, duas coisas que os engenheiros eletrônicos precisam pensar, que é a concentração de componentes numa área pequena, portanto, ele tem que se preocupar com a dissipação de calor, com o resfriamento daquilo, porque quanto mais concentrado, mais quente. E mais, quanto mais quente, mais resistência tem a passagem das correntes elétricas. Então, os circuitos internos lá começam a ficar muito quente, começam a apresentar resistências diferentes das quais ele foi projetado. E se acontecer muito isso daí, as portas lógicas vão ficar loucas lá dentro. Elas não vão saber se a corrente elétrica que está chegando para ela significa 1 ou significa 0. Então elas vão ficar totalmente piradas lá dentro. Então, alguma coisa tem que acontecer, o pessoal usa dissipadores. Tá. Então essa é uma das coisas. Só que tem uma terceira coisa aí que a gente tem que levar em consideração, que é a velocidade com a qual a corrente elétrica passa dentro desses componentes. O que eu quero dizer é assim, quanto maior o clock, maior a quantidade de operações, maior a velocidade de clock dessas trocas de zeros e uns nos componentes lá dentro, também vai causar aumento de calor. Por quê? Porque corrente concentrada, passando com uma velocidade muito rápida, vamos dizer assim, por um componente eletrônico, tá? Ou seja, corrente rápida significa corrente maior, né? Porque se a corrente elétrica, na realidade, é a quantidade de cargas que você tem por unidade de área num determinado segundo, que é o Coulomb, né? E coulombs passando muito rápido ali,
tá? Você gera trabalho, joule é calor. Vai esquentar, filho. Então, o que eu quero dizer é isso. Então, as tecnologias de integração, elas são muito complexas, porque elas, conforme diminuem, aumenta o calor, tá? Conforme diminui, tem que se preocupar com o resfriamento, diminui ou aumenta a quantidade de coisa dentro da mesma área, né? E a gente tem limites para isso, tá? A gente ainda não chegou no limite, por quê? Porque a gente usa outras coisas aí, outras tecnologias para fazer mais eficiência diária, né? Então a gente inventa, por exemplo, transistores que são menores, por exemplo, né? Com tecnologias que usam tensões menores, porque se eu vou fazer ele pequenininho, faço menor. E daí já dá para perceber, né? Por que, por exemplo, que um computador, né, que é um sistema digital que a gente mais conhece e que a gente usa de referência para falar na nossa matéria aqui, por que os computadores eles têm dissipadores? Por que os computadores têm tensões diferentes dentro de alguns circuitos integrados lá? Tem circuito integrado que funciona com 5 volts, circuitos integrados lá dentro que funciona com 12, e o processador funciona com 1.8, 1.7, com 2.3. Por que isso daí? Exatamente por conta dessas contas que você tem que fazer de integração com quantidade de coisas lá dentro para processar, tá? E a sua referência com as tensões, né? Porque se colocar menor corrente, obviamente você está tirando energia. Se você está tirando energia, você pode concentrar mais. Se você concentrar mais, vai esquentar mais, você tira um pouquinho de energia. Tá? E a outra coisa que a gente falou, terceiro lugar, é a frequência com que você faz as contas lá dentro. Tá? Por isso que uma placa de vídeo tem um dissipador muito grande, porque ele usa um processador exclusivo para fazer todas aquelas contas que a gente fala, né, da mudança do triângulo aqui. Ó, tá? Ah, mas César, você está fazendo aí, eu não estou vendo conta nenhuma. Você não, mas o software aqui que eu estou usando, que é o PowerPoint, cada vez que eu faço isso daqui, o meu renderizador ele fica louco. Ele tem que fazer um monte de conta aqui e redesenhar. Ó, passei daqui para cá. Puta, ele já redesenhou isso daí. Cada segundo, mais ou menos, ele redesenha 60 vezes a tela. E se ficar parado? Bom, se ficar parado, ele está só redesenhando, ele não está recalculando. Mas se eu começar a mexer, cada vez que eu mexi, cada vez que eu trouxe ele para cá, foi uma série de contas que ele fez. Quando eu mexo com o meu mouse, também ele está fazendo contas para mostrar para mim onde está o ponteiro. E como que ele faz essas contas? Cara, usando cálculo vetorial, que a gente não gosta de matemática. Tá? Bom, e a relação disso com os atrasos? Tá? Como eu falei para vocês, os atrasos eles são inerentes à passagem da corrente elétrica dentro dos circuitos. Tá? E quando a gente começa a colocar muitos circuitos, a probabilidade de eu ter atraso de um para outro é muito maior. Então, a gente tem que desenvolver outros tipos de tecnologia aliadas a essas tecnologias de integração que nos ajudem, tá, a reduzir esses atrasos. E, claro, as coisas não surgem do nada, elas vão evoluindo com o passar do tempo. Tá? E a gente vai ver, então, algumas tecnologias que foram desenvolvidas, tá, para a fabricação de circuitos integrados. Tá? Eu peguei uma apostila aqui que eu achei tão bonitinha, mas ela está em espanhol. Eu acho que para vocês não tem tanto problema assim, não, né? Tá? Eu não vou nem corrigir aqui. Tá?
Nossa, ficou feio isso aí. Eu não quero copiar a apostila do cara, porque senão, né, eu vou ter que pagar direitos autorais. Tá, deixa eu dar um zoom aqui e pegar só o que vai nos alentar aqui. Capture. Tá. Aqui já dá para a gente comentar todas elas. Bom, então, aliado a essa parte da preocupação que os engenheiros tiveram, né, com o tipo de integração, tá? O que eles fizeram? Quando começou a se descobrir, né, a possibilidade disso daí, primeiro os caras descobriram algumas coisas, né, vamos falar assim. Tá? Antes de começar com circuitos integrados, o pessoal descobriu um tal de semicondutor. Tá? O semicondutor é uma coisa que ela nem conduz e nem é isolante. Né? A gente sabe que na natureza tem dois tipos de materiais, vamos dizer assim, básicos para a eletricidade. Ou o condutor ou o isolante. Condutores são os metais que podem conduzir corrente elétrica. E os isolantes são materiais que não conduzem energia elétrica. Por exemplo, madeira não conduz, plástico não conduz. Então, o plástico, cerâmica, em princípio, não conduz energia elétrica. Vidro não conduz energia elétrica, a gente sabe disso. Né? E sabe de uma maneira empírica, inclusive. Né? A gente sabe por observação da natureza. Mas se a gente for estudar lá a fundo a natureza da matéria, a gente vai conseguir entender por quê. Mas não é o nosso caso. Os semicondutores são materiais que foram descobertos que eles realmente têm uma característica interessante. Sabe aquele negócio de ganhar elétron, perder elétron que a gente viu em química? Os semicondutores são materiais, tá, que estão bem no meio, tipo assim, ele tem 4 elétrons na última camada, tá? E o material que tem 4 elétrons na última camada, para ele ficar estável na natureza, ele tem que ter 8 ou 2, tá? Tem materiais que têm 7 elétrons na última camada, então é muito mais fácil ele ganhar um elétron para ele ficar estável. Tem materiais que têm 1, 2 elétrons na última camada, ou 3. É mais fácil ele ceder elétrons do que ele ganhar 7 para ficar estável. Tá? E é assim que acontecem as ligações químicas. Os semicondutores, cara, eles têm 4, 5. Então a gente não sabe se é mais fácil ganhar ou mais fácil perder elétrons. Tá? E por conta disso, tá? Ele está numa... Nossa, eu estou tentando explicar de uma maneira bem simples para vocês, porque não cabe, né, para a gente entrar a fundo nisso, mas ele fica no meio entre o condutor e o isolante. E a gente pode usar essa característica dele para a gente construir o que a gente chama de diodo, transistor. Tá? Também não vamos entrar na construção dele, mas os transistores e os diodos, eles são elementos que foram criados a partir da descoberta desses elementos semicondutores. E como que a gente faz? O resistor, tá, que é um elemento mais simples, tá, ele é feito de um condutor, material condutor, porque pelo resistor vai passar a corrente elétrica.
Só que pelo resistor vai passar uma corrente elétrica proporcional ao tipo de material de que ele é feito e ao tamanho dele também. Então, o resistor ele foi feito simplesmente para opor uma certa resistência à corrente elétrica naquele momento, e por conta disso ele gera calor, resistência de chuveiro, por exemplo, gera calor, você tem que pôr água nela para ela esfriar a resistência, senão a resistência queima. Por isso que esquenta a água, e daí a gente usa o benefício da água quente. No semicondutor é mais ou menos a mesma coisa. Você pegou materiais, tá? E geralmente o silício, tá? Que é um material bem... ou germânio, tá? E você misturou esse silício ou germânio com outro material, tá? Que ele proporciona um aumento ou diminuição de carguinhas que possam ser conduzidas pela corrente elétrica. Como que eu poderia explicar isso para vocês? É assim, ó. Existem materiais, né, que... Primeiro, os materiais nunca são puros na natureza, tá? E se você pegar o silício ou o germânio, ele é um semicondutor, ou seja, ele tanto faz ele ceder ou receber elétrons, porque está bem no meio da tabela ali, né, do que ele precisa para ser estável. E você pode dopar ele ou misturar ele com materiais tipo positivos, mais positivos, onde esses materiais são átomos que têm mais prótons do que elétrons, tá? Então você junta lá e forma uma bolota de coisa positiva, ou você pode misturar ele com materiais que têm mais elétrons, tá? Do que prótons, né? Tem como se fosse uma sobra de elétrons para se juntar com ele. Estou falando meio besteira, mas entenda isso. Então você pode misturar esses materiais e você forma um semicondutor dopado tipo P positivo ou um semicondutor dopado tipo N negativo. E quando você juntar esses dois caras, tá, por causa do conhecimento que o povo tem de eletricidade, tá, você vai formar um diodo. Tá? Um diodo. E o diodo tem a seguinte característica: se eu chamar isso daqui de P, chamar isso daqui de N, tá? O diodo ele tem uma seguinte característica: ele só vai conduzir eletricidade, por exemplo, do positivo para o negativo. Ou seja, se eu colocar corrente convencional, uma bateria ligada no P dele e o negativo da bateria ligado no N, daí se eu tiver uma resistência aqui, ele vai conduzir. Se eu inverter a bateria, esse elemento não vai conduzir. Isso é um diodo. Ou seja, ele só conduz num sentido. Tá? Um transistor nada mais é do que algo parecido com isso aqui. Eu coloco materiais tipo P e tipo N. Ele tem 3 terminais, né? Então a corrente elétrica só vai passar daqui para cá se eu colocar alguma coisa aqui no meio desse N aqui, uma corrente elétrica também. Ou o que eu quero dizer é que esse transistor só vai conduzir corrente elétrica e do P para o P, só que não é desse lado, né? Por quê? Porque ele vai conduzir do P maior, onde tem mais positivo, para o menos positivo. Mas só vai acontecer corrente elétrica aqui, ó, se eu colocar uma tensão de bateria negativa aqui, para ele proporcionar essa condição de condução. Tá, a gente já brincou com isso na primeira aula, eu também estou puxando sardinha para o meu lado, porque isso daqui talvez a engenharia seja uma coisa mais fácil de entender. Mas o fato é que esse tipo de diodo e de transistor, tá, a gente chamava de bipolar. E isso é importante para a gente entender um pouco da história
e dos componentes digitais. Por quê? Porque essa família aqui de tecnologia, né, de transistor bipolar, que ele pode ser PNP ou NPN, e o diodo é PN, e ele variando o sentido, né, que você coloca ele no circuito, ele conduz ou não. É só isso que proporciona a construção de portas lógicas, né? Então, todas aquelas portas lógicas que nós vimos, elas são construídas a partir desses elementos aí, os transistores. E é o que a gente chama de tecnologia bipolar, porque ele tem dois polos, né, polo positivo e negativo. Tá? Essa tecnologia bipolar, tá, ela proporcionou a construção de circuitos e componentes eletrônicos que a gente chama de famílias lógicas, tá? Então, essa tecnologia que os caras, os engenheiros lá inventaram, ela proporcionou a utilização disso daqui em construção de circuitos digitais, tá? Os CIs, né? Os circuitos integrados, tá? Que proporcionou a gente chamar isso daí de família. Por que família? Porque assim, os caras falavam assim, bom, você construiu o CI, daí você olha para o CI, cara, é um negocinho preto, cheio de perninha, né? Daí você olha para aquilo, você não sabe direito o que, que é. Então, eles tiveram que arranjar um código, um jeito de explicar. E detalhe, nesse momento que estava sendo, bem no começo, né? Então, essa tecnologia, os transistores, os diodos, tudo que era feito, era um negócio grande, né? Não é pequenininho. Então, a escala de integração disso daqui era muito grande. Então, a gente estaria no que a gente chama aqui no small integration ainda. E veja bem, eu estou falando um componente eletrônico, estou falando um transistor, um diodo. Então, os caras falavam assim, bom, legal, então se eu tenho transistor e eu tenho diodo e tenho resistor, se eu começar a diminuir o tamanho desses breguetes, se eu começar a diminuir o tamanho desse negócio, você concorda comigo que eu posso começar a colocar mais no mesmo tamanho, no mesmo espaço? Então, a ideia de integração é essa. Daí, os caras fizeram o seguinte, eles falaram, legal, então dá para colocar mais? Dá para colocar mais. Tá. Daí, então eu vou fazer um circuito eletrônico que tenha 6 transistores e vou chamar isso daqui de porta lógica. Legal. Quantas portas lógicas? Eu vou usar 3 transistores para cada porta lógica. Então aqui no caso você tem 2 portas lógicas? Sim. Você fez esse circuito. Daí o cara falou, e se eu pegasse esse circuito aqui, que você fez para 2 portas lógicas, e reduzisse isso daí, usando aquela tecnologia de integração que a gente já conhece, tá? E daí vocês entenderam, né? O que eu quero fazer, tá? Daí, se eu tinha 2 portas lógicas, eu consigo, cara, fazer no mesmo encapsulamento, na mesma tecnologia, eu consigo duplicar isso daí. Então, se eu tinha 3 portas lógicas, agora eu fiz 6. Só que ficou grandão ainda, mas daí a gente consegue diminuir um pouquinho, fica menorzinho assim. Legal. Só que, tem que ter um jeito de eu encapsular isso daqui. Essa tecnologia permite que a gente faça isso daí, coloque dentro de um encapsulamento e pegue as perninhas dos transistores lá, tá? E coloque o terminalzinho para fora aqui, né? Só para eu juntar num circuito lógico diferente. Legal. Só que eu preciso saber o que tem dentro dele. Bom, como é uma tecnologia de transistor que eu peguei bipolar, só diminuir ele,
tá? Eu vou dar um código para isso, vou chamar de 7400, sei lá. É o nome que o cara inventou lá, tá? Ou seja, todo o circuito integrado feito nessa tecnologia, que eu peguei aqueles transistores bipolares, né? Eu coloco numa família que eu codifiquei com o nome de 74. Tá? Foi só simplesmente uma codificação que eu usei. Tá? E a lógica que eu estou usando aqui, né, você viu, era só transistores que eu coloquei. Tá? Eu vou chamar de lógica de transistor to transistor. Tá? Transistor to transistor logic. Eu vou chamar então isso daqui de TTL. Legal. Só que assim, gente, para que o transistor funcione do jeito que a gente precisa que ele funcione e tal, vocês viram, né? Ele tem 3 partezinhas, tem o P, N, P, e eu falei para vocês, para surgir corrente elétrica do P, passando pelo N para o P, você tem que colocar uma tensão negativa no N, para que ele funcione. Se ele for NPN, é o contrário, você tem que gerar uma tensão positiva no Pzinho ali, para que funcione a passagem da corrente elétrica. Ou seja, o transistor funciona como se fossem chaves. E para que isso aconteça, você tem que fazer todo um artimanha de colocar fonte de alimentação, calcular queda de tensão, resistor, polarizar o transistor. É esse o termo que o pessoal usa, tá? E para polarizar o transistor, você tem que usar uma fonte de alimentação, uma bateria, alguma coisa. E geralmente o pessoal ou usa 12 volts ou usa 5 volts. Tá, poderia ser feito com 12 volts. Só que, como a gente já está integrando, e você viu que eu coloquei sei lá quantos transistores aqui, 9, 6, 12. Coloquei 12 transistores aqui dentro, vai ter uma concentração de energia muito grande. Então, ao invés de usar 12 volts, tá, para polarizar os transistores, para fazer a minha lógica funcionar, os meus zeros e uns, eu vou fazer esses zeros e uns valerem 5 volts. Tá? Quando a gente aprende lá circuitos digitais, a gente já começa a falar para vocês que os 5 volts é o 1 e o 0 volts é o 0. Por quê? Porque a gente está usando uma tecnologia TTL, que é transistor logic, tá? Que é a tecnologia de usando transistores bipolares. Tá? Beleza, então é assim que funcionou. E com essa tecnologia, cara, a gente fez um monte de portinhas lógicas dentro de CIs, tá? A gente alimentava os CIs com, eu acho que era 12 volts, eu não lembro. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso daí, tá? Mas a gente alimentava o circuito. Tinha uma perninha, né? Que o cara chamava de mais VCC, chama ainda, né? Porque, por incrível que pareça, isso daqui é mais velho do que o Ronca, mas a gente ainda tem. A gente tem circuitos ainda vendidos, inclusive. Se quiser, pode ir lá na lojinha de eletrônica e aqui a gente chamou de terra. Ou seja, se alimentava o circuito. E lá dentro, as portas lógicas, você tinha lá, né, tem um manual que diz, né, que é a entrada da porta 1, entrada da porta 2, saída da porta... Não, entrada 1 da porta 1, entrada 2 da porta 1, saída da porta 1. Tem entrada 1 da porta 2, entrada 2 da porta 2, saída da porta 2. Ou seja, tem um circuitinho aqui dentro, de transistor, que a gente eventualmente desenha umas portinhas lógicas aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui no Google para mostrar para vocês. Vou pegar esse cara aqui, ó. E daí, para ficar bonitinho, né, para a gente entender como que o circuito funciona, os caras pegam e fazem isso aqui, ó. Tá?
Legal, então eles colocaram um monte de transistor, né? Que você viu que eu coloquei um monte de transistor aqui. Só que cada 3 transistores, mais uns resistores ali, não sei o que lá, eles acabam me construindo uma porta lógica. Tá? E essa porta lógica vai ter essa configuração: entrada na 13, entrada na 12 e saída na 11. Ah, e óbvio, esses circuitos aqui, eles são todos encapsulados na mesma... tipo assim, na mesma... no mesmo tamanho, na mesma forma, com o mesmo epóxi preto e com os mesmos terminal. Ah, por que o cara fez assim? Meu, só para economizar. Economizar. Eu uso a mesma fábrica que eu uso para fazer um, tá? Eu uso para fazer outro. Ah, aqui eu não sei porquê, mas eu peguei a foto errada. Ah, mas tudo bem. Mas vocês entenderam, né? Então, essa é a transistor to transistor logic. E então a gente pode fazer circuitos integrados, gente, tá? Com várias portinhas lógicas. Ó, por exemplo, esse daqui são 1, 2, 3, 4 AND. E esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4 NAND. Ah, cara, se você pegar esses dois caras e colocar um do lado do outro, você não vai saber qual que é um, qual que é o outro. Como que você sabe? Por causa do código que eles dão. Tá? Então, essa família, que a gente chama de família TTL, que trabalha com 5 volts para o nível 1 e 0 volts para o 0, tá? Ela trabalha com esses códigos. Então, essa daqui é a 7400 é END, 7410. Puta, eu não lembro de cabeça, deixa eu ver aqui na tabela lá. 7400 são 4 NANDs. Ah, depois eu pego para vocês aí a listinha. 7402, 7405 é a porta NOT. 7405, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 portas NOT. Tá? Mas beleza, então, isso daí eram as portas lógicas da família TTL, e ela, obviamente, por causa da construção, da tecnologia bipolar dos transistores utilizados, ela tinha atrasos que já eram conhecidos, né? Então, não era uma porta que trabalhava muito rápida, entendeu? Se você aumentasse muito a frequência das mudanças de clock, não sei o que lá, cara, ela ficava meio doidona, cara. Ela não funcionava em frequências assim do jeito que a gente conhece hoje, não. Então, funcionava com frequências baixinhas, tá? Mesmo porque, se você colocasse frequência muito alta, lembra, a frequência muito alta ia fazer com que as perninhas, que as portinhas, elas começassem a esquentar muito. E daí, cara, quando esquenta muito, queima, né? Pode queimar o circuito integrado. Então, às vezes, se você aumentasse muito a frequência, podia ser que queimasse. Ah, e se errasse e colocasse 12 volts? Babau, ferrava. Legal. Antes do TTL, antes do surgimento do, do transistor desse jeito, existia uma família lógica, tá? Que também usava 5 e 1 e 0 volts, que a gente chamava de RTL, que é uma família que era de Resistor to Transistor Logic. Ou seja, eles consideravam que tinha mais resistores do que transistores lá dentro. Tá? E ela tinha uma codificação também parecida com essa. Tá. Com o passar do tempo, cara, os caras foram evoluindo. Então, quando vai evoluindo, o que vai acontecendo? Tá? Ou vai aumentando a quantidade de componentes dentro de um único invólucro, né? De um único invólucro, e nesse caso aqui, ó,
como era padrão, né, todos os circuitos eram tudo feito no mesmo tamanho. Tá? O que mudava era a configuração interna para você ocupar o mesmo, ou seja, mudava a bolacha, né, como você configurava as portinhas lógicas lá dentro, tá? Legal. E também tinha uma outra família, vocês já podem ver aqui, ó, tá? Que a gente chamava de ECL. Tá? Claro, isso daqui aconteceu no tempo, tá? Então, primeiro surgiu a RTL, depois surgiu a ECL, depois surgiu a TTL e assim por diante. Só que os caras também não pararam a produção do transistor. Os caras estavam pesquisando, cara, e eles fizeram coisas além do transistor. Tá? Fizeram um negócio que eles chamaram de Field Effect Transistor, ou transistor por efeito de campo. O Demetrius perguntou que a cada 3 transistores pode-se dizer que é gerada uma porta lógica? Não. Não. Eu só coloquei isso como exemplo, Demetrius. Tá? Você precisa de mais do que 3 transistores e uma porrada de resistor para você fazer uma porta lógica, tá bom? Basicamente, com 2 transistores, você conseguiria fazer uma porta lógica simples, tá? Mas você precisa de resistores para fazer a parte eletrônica de polarização dele, para que o negócio funcione certinho. E daí, como os caras fazem, os engenheiros são meio pé atrás, eles fazem as coisas com proteção, né? Para queimar menos. Então, os caras colocam uns transistorzinhos a mais ali para melhorar. Tá? Mas é mais ou menos isso. Na aula que vem, a gente vai ver não aprender, né? A gente vai citar, comentar apenas como que é esse transistor por efeito de campo, que na realidade, dentro dele, em vez de funcionar, né, de você liberar a passagem da corrente elétrica com uma tensão elétrica, você coloca uma tensão elétrica num dos terminais dele, e dentro do transistor desse jeito, ele vai produzir um campo elétrico. E esse campo elétrico é que vai fazer com que haja corrente elétrica dentro dele. É uma outra tecnologia, tá? Que a gente chama de FET, tá bom? E daí a gente vai falar mais ordenadamente de todas essas famílias aqui, ó, tá? E vai fazer uma linkagem entre a importância das famílias e das velocidades dos tempos de atraso dentro das portas lógicas. A gente vai ver que um transistor de efeito de campo, ele é um pouco mais rápido do que um transistor bipolar. Portanto, se ele é mais rápido, a aplicação dele para frequências mais altas é mais aconselhável. Tá? É mais ou menos isso que vai funcionar. E isso tudo para a gente entender, né? Porque até agora a gente está vendo sistemas digitais em blocos, né? E agora a gente vai ver um pouquinho o que tem dentro dos sistemas digitais, dos blocos que compõem os sistemas digitais. Beleza? Eu vou parar de gravar por aqui. Tá? E convido vocês a assistirem as aulas lá gravadas no portal, né, no YouTube. Quem está caindo de paraquedas, de repente, nessa jogada e quiser ver mais aulas, tem aulas gravadas, pode ir lá, não esquece de dar joinha, porque a joinha transforma o seu professor no youtuber de verdade, e daí eu vou ganhar dinheiro e posso comprar um computador melhor.